A gente já contou aqui no Sem Filtro, gente, o caso da autônoma Juliana Riso. Ela denunciou o ex-marido. O empresário se chama Ricardo Pena Guerreiro e ela denunciou ele por estupro. Ela tinha vídeos da violência que ela sofreu, que foram gravados por uma câmera que ele havia instalado no quarto do casal. Ela o denunciou, só que o juiz Vinícius de Toledo Pisa Peluso, que é da primeira vara criminal de Praia Grande, o absolveu, alegando falta de provas. Segundo a Juliana, isso aconteceu porque a sua psiquiatra declarou que os medicamentos que ela usava não a deixariam dopada. A justiça também alegou que os estupros não aconteceram de madrugada, veja bem, tem horário para acontecer estupro, já que em uma das gravações a violência foi às 7 da manhã. A Juliana falou pra gente que está com medo, lógico, porque além do estupro, ele ameaçou-a de morte. O advogado de Ricardo Eugênio Malavasi disse à Universa que o empresário nega as acusações. Só que apesar dele ter sido absolvido, ele não foi solto, ele continua preso, mas por outros crimes. Já o advogado da Juliana, que se chama Fabrício Pozocco, considera que faltou sensibilidade do juiz e diz que eles vão recorrer da decisão. Eu vou chamar aqui Cris Fibe, nossa xerifona, como diz a Camila, especialista em direito das mulheres. Cris, infelizmente, nós estamos diante de um caso que é muito comum, né? Tristemente comum demais, Cris. E essa sensibilidade que você mencionou tem nome. A gente já tem o protocolo para julgamentos obrigatoriamente com perspectiva de gênero no Brasil. Isso já é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que os tribunais todos do Brasil devem comandar os seus julgamentos com perspectiva de gênero, ou seja, levando em consideração os estereótipos, as violências que cada grupo sofre, né? Tem que levar essas coisas em consideração. E como você falou, esse é um crime de difícil produção de provas, né, Cris? É um crime que muitas vezes o crime de estupro, o crime de violência sexual contra a mulher, muitas vezes é um crime de palavra contra palavra, é um crime difícil de provar materialmente. E a palavra da mulher já deve ser considerada com valor de prova, né? Já tem jurisprudência sobre isso no Brasil. O problema é que a gente é tradicionalmente, historicamente, descredibilizada, historicamente a nossa palavra tem menos valor e isso costuma contaminar os julgamentos de maneira errada. A Rafa, nossa produtora, também conversou com a advogada Bruna Silos, e ela falou com a gente um pouco sobre isso, né? Sobre essa dificuldade de produção de provas, de ter testemunha, um crime que acontece entre quatro paredes, como a vítima, em geral, está emocionalmente vulnerável e tem dificuldade também de pensar nessa produção de provas, e mesmo, né, Cris, quando tem provas, quando esse crime está filmado com imagens, mesmo assim, isso não garante à mulher que ela tenha uma decisão favorável a ela. A advogada lembra também que você gera, quando você duvida da palavra dessa mulher, você acaba gerando o que a gente chama de revitimização, né? Que é repetir, é devolver essa mulher para aquela situação de sofrimento, quando você, às vezes, a questiona de uma tal maneira. Ou, lembra, Cris, a gente já tem julgamentos que são conhecidos, infelizmente, no Brasil, com vídeos que vazaram de vítimas sendo humilhadas no tribunal por advogados, advogados que mostram fotos dessa mulher, por exemplo, com biquíni, como se isso fosse, ou com lingerie, fotos sensuais, como se isso diminuísse a violência que ela sofreu. Então, tem ainda esse questionamento do papel da mulher, da descredibilização da mulher, como eu falei. Então, Cris, ou seja, a gente ainda está passando por um momento em que a mulher nem sempre é tratada como um ser humano e nem sempre é tratada de igual para igual com aquele homem. Então, no crime de palavra contra palavra, isso pesa muito em nosso desfavor. Mas, como eu falei no começo, já tem protocolo, já tem obrigação do Conselho Nacional de Justiça mandando que os tribunais tenham essa perspectiva de gênero e levem em consideração os estereótipos na hora dos seus julgamentos. Não parece que foi o que aconteceu nesse caso, Cris. Não parece, né? O que parece, na verdade, é que Não existe um parece. pacto entre os homens e que mesmo se eles não se conheçam, eles irão sempre defender um ao outro. Sema, me fala uma coisa, o que as mulheres podem fazer para se proteger, né? Caso seus agressores sejam soltos. Não foi o caso aí, mas a Juliana tem esse medo, né?
E é um medo bastante legítimo, né? Eu acho que se torna um fantasma na nossa vida, né? Isso pode acontecer. Eu imagino a condição psicológica mesmo que uma mulher que está convivendo com essa violência precisa lidar e gerenciar. A Bruna também, que a Cris já mencionou aqui, ela deu algumas dicas. Uma delas é que você pode solicitar uma medida protetiva, né? Esse é um dos caminhos. Se você morar num apartamento, por exemplo, avise a portaria. Avise pessoas que podem funcionar como barreiras para que essa pessoa alcance você. E se você se sentir ameaçada, ligue no 180, que é um número adequado para a gente fazer denúncias em casos de violência contra a mulher. Mas tem um ponto que ela coloca que é muito importante, que é a gente não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, conte com as pessoas que estão ao redor de você. Mais pessoas precisam saber que isso aconteceu. Você precisa criar uma rede de apoio para que aumente a sua sensação de proteção e para que outras pessoas possam te ajudar também. A gente sabe, a gente já falou aqui muitas vezes o quanto as mulheres acabam guardando para si, tentando lidar com esse medo sozinha, tentando resolver sozinha, pode vir vergonha, pode vir uma série de coisas. Mas esse não é um problema que seja o mais adequado a gente resolver sozinha. Então, se você tem pessoas com quem contar, acione essas pessoas. Tem pessoas que podem funcionar como barreiras, faça com que essas pessoas funcionem como barreiras e use essas outras ferramentas que estão aí disponíveis, né? Ferramentas da sociedade civil para te proteger. Perfeito, Semi. A Juliana falou pra gente que ela também está lendo absurdos nas redes sociais. Não bastasse o medo, agora com a absolvição do ex-marido, tem também os ataques das redes sociais. Tem gente dizendo que ela só quer dinheiro. Fíbia, a gente já falou aqui, acho que é melhor a gente explicar de novo por que que quando a mulher faz uma denúncia, ela não faz isso para aparecer. A gente vai explicar quantas vezes for preciso, Cris. A gente realmente parece às vezes que tá, né, que não está sendo ouvida, mas a gente vai explicando, de repente as pessoas vão absorvendo. Eu conheço uma promotora, Silvia Chaquian, do Ministério Público de São Paulo, que trabalha com violência contra a mulher há mais de 20 anos, e ela costuma dizer: eu nunca conheci uma mulher que tenha levado qualquer vantagem ao denunciar um crime de violência de gênero. Não existe vantagem nenhuma. E, Cris, eu costumo dizer, ao contrário, o périplo que essa mulher vai enfrentar, a partir do momento em que ela faz um registro de ocorrência, o número de vezes em que ela vai ser questionada, sabe, parece que, às vezes, até a coisa se inverte, é a mulher que vira alvo do inquérito, de tanto que ela tem que responder a vários questionamentos. Então, é a revitimização que a gente falou agora há pouco, é a falta de garantia de justiça. Tem mães aí, a gente sabe, por exemplo, tem mães que vão defender os seus filhos da violência ou a si próprias, e os homens, os pais, entram com o uso da lei de alienação parental para tomar essas crianças delas. Então, assim, é uma série de violências que as mulheres ainda enfrentam e é muito difícil de denunciar. Então, não tem vantagem nenhuma. E quando essas mulheres recebem alguma indenização da justiça, essa indenização é legal e mais do que necessária para essa mulher tratar dos traumas que ficam, às vezes também das consequências físicas que elas vão levar para o resto da vida dessa violência, quando não físicas, psicológicas, porque os traumas vão ficar. E a indenização não é nada mais do que justo para essa mulher conseguir se tratar o resto da vida pela violência que um homem causou a ela. Cris, não tem É vantagem, exatamente realmente isso. é muito Exatamente difícil. isso. Essa violência vai deixar marcas que são para sempre e ela precisa ser tratada. Esse dinheiro é justo, sim, a essa vítima.